Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 19/6 de 2023, estamos aí na nossa sétima parte da série Mudando as Imagens do Homem, não é? Baseado num estudo, numa pesquisa feita da Universidade não é nem na Universidade de Stanford, é no Centro de Pesquisa, né, que é ainda mais, vamos dizer, mais secreto de certa forma, né? Importantíssimo. Espero que você esteja acompanhando desde o começo. Mas enfim, se não, né? Assiste hoje, mas volta lá, assiste o resto. Antes de começar, claro que vou falar para vocês da campanha do Lambo, que está já na segunda semana. Estou super feliz, a gente já bateu 15% aí. Vamos para a segunda semana e se você ainda não conheceu, não participou, não colaborou, faça isso agora, tá bom, pessoal? O link está aqui embaixo. Eu vou falar é catarse.me/lambohq, tá? O link está aqui embaixo, é só você clicar, você cai lá também. Uma história incrível para família toda, tá bom? Porque, né, todos os meus 6 quadrinhos aqui, que são roteiros de cinema, todos são adultos, né, pessoal? Então, assim, dependendo de uma idade, dá para ler, né? O jovem, vamos dizer, principalmente, adolescente, né? Agora, não são infantis. E ao longo dos anos, né, os papais foram e as mamães me pedindo, olha, eu queria um infantil para o meu filho, então é esse, tá? Que é infantil no sentido que a criança pode ler, mas também você vai curtir. Você que gosta de cachorro, você que tem cachorro, não é? É uma homenagem, é uma carta de amor aos cachorros, como eles, né, nos ajudam, como eles mudam as nossas vidas, enfim. Né, não falta pesquisa que mostra como o cachorro é bom, por exemplo, para idoso, é bom para todo mundo, né, pessoal? Cura depressão, enfim. Os cachorros são realmente incrível a importância que eles têm nas nossas vidas, né? Então, é isso que se trata, nem muito mais. Tem ação, tem comédia, romance, tá bom? É uma história linda, pessoal. Então, não deixe de participar. Tem, né, recompensas incríveis como camiseta, pôster, adesivo. Todos os combos aqui você pode dividir em até 6 vezes no cartão, tá bom? Participando ali da campanha do Qatar, você pode levar todos junto com o Lambo e dividir em até 6 vezes. Olha só que moleza, né? Tem convite para festa lá no Le Burger, que vai ser incrível. E a coisa mais legal de todas é. Deixa eu ver se o meu microfone aqui tá pegando aqui bem. A coisa mais legal de todas é virar um personagem da história, pessoal. Olha só, você pode virar e também tem uma categoria que você e o seu pet podem estar para sempre ali, né? Imortalizados na HQ, dentro da história. Então não perca tempo, entre lá catarse.me/lambohq, tá bom? O link está aqui embaixo novamente. O que mais? Eu acabei de fazer um vídeo, né, sobre o apanhado das últimas semanas com muita coisa importante, pessoal. Então não deixe de assistir, tá? Também no Rumble e no Odyssey, os links estão aqui embaixo, tá bom? Fresquinho, saído do forno. Postei sexta passada, então vá lá, confira. O que mais? A gente tem o link do Subscribe Star para os apoiadores do canal. Muito obrigado, você que apoia o canal e você que quer apoiar também através do Subscribe Star. O link está aqui embaixo também. E, né, o das minhas redes sociais para você também adquirir os quadrinhos aqui todos. A trilogia do Aurora, Caos e Ômega, Um Outro Dia, o Knock Me Out e o Comunhão, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos começar? A gente parou semana passada, né? No capítulo que diz assim, olha, a influência da ciência na imagem do homem. Né? Lembra que aqui exatamente é um estudo deles falando como que a gente iria conseguir, vamos dizer, fazer com que a autoimagem do ser humano fosse alterada por eles, né? Eles querem basicamente criar aí que o homem adore a sua própria servidão. Lembra? Eu já falei bastante, essa foi uma palestra que o Aldous Huxley deu no final dos anos 60, numa universidade lá na Califórnia, falando assim, olha, o nosso objetivo é isso, que basicamente a revolução final é fazer com que as pessoas não se vejam mais como seres, né, criados à imagem, ele não falou isso literalmente, criados à imagem e semelhança de Deus, mas basicamente é isso, que eles amem a sua própria servidão. Né? Então,
como você fazer com que a pessoa, né, abra mão da sua identidade, né, dada por Deus, como um ser autônomo, com o logos divino, não é capaz de criar, capaz de gerar, de produzir. Não, a gente quer um servo perfeito, né? Um escravo, basicamente, que não almeja nada e não se identifique com algo transcendente com Deus. Bom, vamos então retomar aqui. Diz assim, olha, controle psicológico, né, o fenômeno do controle psicológico e a estimulação da memória foram um resultado através desse trabalho do José Delgado, que é um cientista que eu já falei já várias vezes para vocês, né? Inclusive eu tenho livros daqui que em breve eu vou ler para vocês, que né, demora, muita coisa para ler, mas aqui num dos livros, né, ele diz assim, em 1969, ele fala assim, olha, as funções autônomas, né, e somáticas, né, e o comportamento individual e social e as reações emocionais e mentais, elas podem ser provocadas, mantidas, modificadas ou inibidas tanto em animais como em homens, através de uma estimulação elétrica em estruturas específicas do cérebro. O controle físico de muitas funções cerebrais é um fato demonstrado, mas as possibilidades e os limites desse controle ainda são desconhecidos. Então, pessoal, a questão do Neuralink, do Elon Musk, isso não é nada novo. Né? Isso pessoal, tem quase 80 anos de pesquisa nessa área. Tá? Eles já estavam, desde que Pavlov criou o condicionamento animal através, né, de uma programação comportamental, eles já estavam buscando como fazer isso, como condicionar tanto o animal quanto o ser humano, não só através de recompensa, né, vamos dizer, de trauma às vezes, né, mas de literalmente tecnologia, colocar, né, um chip, né, na cabeça de alguém. Então eles continuam falando assim, olha, teorias sugerindo que o processo químico no cérebro, né, RNA e síntese proteica, a gente falou muito sobre isso durante a pandemia, né, afinal de contas, o que eles chamam de vacina, que na verdade é uma terapia genética de RNA, olha o que eles estão falando aqui, que altera a nossa síntese proteica, é envolvido no aprendizado e na memória. E tem levantado a possibilidade de quimicamente melhorar essas funções no ser humano. Apesar de que isso ainda é controverso e que a conclusão definitiva ainda irá surgir. Se é benéfico ou não. Então, pessoal, se eles querem outro passo de, vamos dizer, fisiologicamente alterar a química cerebral das pessoas, para condicionar elas, para basicamente fazer com que elas obedeçam a qualquer ordem do Estado, uma dessas formas é o quê? É através de RNA, né? RNA mensageiro e síntese proteica. Tá? Aí a gente vai entendendo mais o que a sociedade tem passado ao longo, né? Pessoal, é um ataque em múltiplas frontes, tá? Né? Presta atenção. Bom, eles continuam falando assim, olha, tais desenvolvimentos levou o Kenneth Clark, né, como presidente da Associação Psicológica Americana, sugerir em 1971 o seguinte, nós estamos à beira de um tipo de intervenção científica e bioquímica que poderá estabilizar e fazer, vamos dizer, as principais inclinações morais e éticas do homem, né, ser eliminada, se não eliminada, que ela se torne negativa. Né? Basicamente, ele está falando que a gente vai conseguir fazer uma intervenção e a gente vai mudar a ética e a moral do homem.
Presta atenção. Vocês acham que pessoal, que é aí que está o seu problema. A gente vive a nossa vida achando que não tem pessoas que estão trabalhando afinco, arduamente, para controlar a sociedade, que tem esses psicopatas que querem escravizar todo mundo, né? E aí a gente, né, não está prestando atenção nessas coisas. Você está prestando atenção, sei lá, em trabalhar, estudar, criar sua família, e de repente você se depara com essa realidade, que não. Né? A vida como a gente acha que acontece, e muitas vezes quando existe alguma tragédia mundial, coletiva, né, a gente recebe isso como uma coisa que aconteceu do nada, que não, né, não tem nenhuma, vamos dizer, intenção anterior. Né? Eles continuam falando assim, então o Clarke ele propôs que o desenvolvimento de psicotecnologias químicas, tá? Primariamente para trazer o controle sobre as tendências de líderes nacionais, numa tentativa de diminuir a possibilidade de guerra nuclear. Olha isso, pessoal. Né? Então, eles literalmente estavam estudando em como, basicamente, dopar as pessoas, para controlar as pessoas. Aqui eles falam, olha, a princípio, em líderes nacionais, né? E o José Delgado, né, ele surgiu com o desenvolvimento, né, de uma civilização de uma sociedade psicocivilizada, aonde o comportamento perigoso do homem seria modificado por estímulos elétricos no cérebro. Portanto, certas áreas do cérebro moderno, da pesquisa moderna do cérebro, claramente levantam questões morais profundas, as quais, se não resolvidas, podem conduzir a civilização em direção do cenário que vemos em... Eles falam literalmente aqui Brave New World, né, que é o Admirável Mundo Novo, e 1984. Eles citam os dois livros, pessoal, tá? Então, olha o que eles estão falando. Essa tecnologia que a gente está desenvolvendo, ela tem profundas questões morais que, se não forem, né, analisadas, vão conduzir a sociedade a 1984 e a Admirável Mundo Novo. Eles continuam aqui, olha. Essa questão tem sido levantada se o controle do cérebro, né, que está se tornando possível através da estimulação elétrica do cérebro, é essencialmente diferente de colocar um indivíduo em uma prisão, onde as barras da prisão, ao invés de ser de ferro, serão eletrodos de metal conectados a um computador. Tá? Então é basicamente isso. Qual que é a diferença de você, né, colocar uma pessoa dentro de uma cela onde você tolhe, onde você cerceia a liberdade dela, do que você colocar um elétrodo e você vai controlar essa pessoa mentalmente? É a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa. Vamos continuar aqui. Então eles estão falando assim, olha, médicos estão investigando físicos estão investigando o universo físico encontrado, que até certo ponto vai além, né, do refinamento da matéria, onde a limitação da relatividade e a incerteza do conhecimento objetivo é um princípio. No sentido da física quântica, ele está falando do princípio de incerteza do Heisenberg e tal. Né? Então ele fala assim, a pesquisa cerebral hoje, ela pode também ser abordada, né, através desse
limite similar imposto pelo que o Delgado, em 1969, chama de relatividade psicológica. O conceito newtoniano de centros do cérebro governando várias atividades, ela cessa, ela deixa de existir, né, para ter uma validade, né, ser validada além de um certo nível de complexidade de investigação. Além desse ponto, e particularmente, né, quando se trata de funções, altas funções mentais, né, o cenário começa a ficar, vamos dizer, embaçado, né? Começa a ficar confuso. Então, basicamente, o que eles estão falando aqui? Eu vou traduzir para vocês. Que, ao mesmo tempo que a física quântica, ela reintroduz na ciência conceitos metafísicos, né, que durante milênios, né, o ser humano sempre, vamos dizer, soube, através das tradições religiosas, que existe algo maior do que a matéria, existe algo além. Na verdade, tudo, a matéria é uma faixa muito pequena, né, daquilo que a gente consegue perceber da realidade. E a física quântica, ela começa a introduzir, sem dizer que é religião, começa a reintroduzir essas questões dentro, vamos dizer, da academia, né, das universidades e do discurso científico, né? Mas são os mesmos conceitos. Então, ele está falando aqui que, né, quando eles chegaram a ver que a gente, né, quando, por exemplo, depois do princípio de Heisenberg e tal, da incerteza, que você não tem como definir matéria como matéria, né, que isso vai além, né? Existe um nível mais profundo de realidade do que simplesmente o material. Eles falam a mesma coisa, vamos dizer, dá para aplicar isso em relação ao, vamos dizer, a medicina, a neurociência, a medicina, tudo que trata do cérebro, no sentido de que, lembra que antes eles reduziam tudo, o homem é simplesmente, né, o pensamento humano, as emoções humanas são fruto de trocas químicas, né, de hormônios, e eles falam que não, que agora eles obviamente chegam à mesma conclusão de que não, né, aquilo que a gente chama de alma, as manifestações, né, do pensamento humano, elas não estão simplesmente, não tem como se traduzir simplesmente a funções fisiológicas, que isso vai além disso, né? Então ele fala, não, quando se trata de funções, né, mentais altas, assim, né, o retrato, né, a palavra que eles usam é picture, né, a imagem começa a ficar, porque você não consegue definir simplesmente como uma troca de, vamos dizer, uma sinapse, uma troca elétrica, né, entre neurônios. Não, vai muito além disso, né? Então eles cunharam o termo relatividade psicológica, né? Daí ele fala assim, olha, como o físico Weishaupt, né, ele disse em 1972 assim, quanto mais profundo nós penetramos na complexidade dos organismos vivos, na estrutura da matéria e na vasta expansão do universo, mais perto nós chegamos nos problemas essenciais da filosofia natural ou da filosofia da natureza. Então, assim, como um organismo que cresce, né, como que ele desenvolve a sua estrutura complexa? Qual é o significado das partículas e das subpartículas nas quais a matéria é composta? Qual é a estrutura e a história do universo? De novo, pessoal, a linguagem cifrada, né, com termos científicos, para tratar de temas que, por exemplo, a Bíblia fala claramente, como eu já disse aqui, né? A Bíblia fala sobre isso, que tudo foi criado pelo Verbo e é mantido por o Verbo. O Verbo é Jesus, né? O apóstolo Paulo fala, todas as coisas foram criadas e são mantidas por Jesus, né? Ele é o que mantém, né,
por exemplo, a matéria, né, mantém a relação eletromagnética entre as partículas de um átomo, os elétrons, prótons, nêutrons, e daí as subpartículas, os gluons, quarks e bababá, tudo isso, pessoal, né? Quem que mantém isso no lugar, né? Essa ordem? É Deus, né? Vamos continuar. Então, por exemplo, certo nível baixo de radiação agora tem sido encontrado, né, foi descoberto que ele afeta de forma adversa importantes parâmetros do funcionamento humano, tais como a reação ao tempo, né, humor e vamos dizer, ciclos de processos biológicos, tá? Isso foi correlacionado com a frequência das admissões em hospitais mentais, conforme as flutuações geomagnéticas da Terra. Então, eles estão falando que mais do que a gente pode imaginar, né, elementos como flutuação geomagnética da Terra, que pode ser, por exemplo, afetada através de uma explosão solar, né, que influencia, né, eu falo disso aqui no Aurora, né? A própria aurora boreal, ele exatamente é um efeito natural do que desses fótons entrando em contato com a nossa atmosfera e nos polos, né? Nos polos, essa onda solar, né, que a gente tem o campo eletromagnético da Terra que protege, né, a nossa Terra, nosso planeta e nós de radiação, enfim. Mas quando chega nos polos, né, esse fluxo eletromagnético é como se fosse um toroide. Toroide é essa figura geométrica que, né, numa esfera ele sai nos polos, ele volta, né, ele entra pelo polo sul, sai pelo polo norte. Então, vamos dizer, dos lados ele é mais forte esse campo eletromagnético. Nos polos ele é mais fraco. Então, exatamente nos polos que a gente tem a aurora boreal, que é quando, né, essas partículas solares elas entram em contato com o nosso campo eletromagnético da Terra e produzem aquele fenômeno natural. Mas, pessoal, já tem estudos, inclusive, que dependendo né, da explosão solar, ela pode, inclusive, alterar a manta da crosta, produzindo terremoto e até explosão vulcânica, né, erupção vulcânica, porque é uma quantidade, é uma pressão energética enorme, tá? Enfim, então eles estão falando que além disso, né, isso influencia também, quando existe esse tipo de fluxo, eles conseguiram notar que aumenta a entrada de pacientes ou pessoas com problemas mentais. Tem uma correlação com isso. Continua então, né? O combinado, vamos dizer, né, dados dessas pesquisas sugerem que o campo elétrico do homem ele é tão importante quanto o seu campo químico. Na verdade, né, é coligado. Né? A química produz eletricidade e magnetismo também, né? Então, vamos dizer, eles usam a palavra aqui inattention, né? A desatenção a esses efeitos adversos do meio ambiente afetam significativamente um segmento da população que pode ser tratado como, né, vamos dizer, doentes mentais, tá? Mas que o problema pode ser vamos dizer, uma descompensação elétrica do ambiente. E
aqui nós só começamos a, vamos dizer, recentemente tomar algum tipo de ação, né, para investigar essa questão de poluição eletromagnética. E claramente existe um enorme campo de trabalho a ser feito. Isso é uma pesquisa de 1970. Então, pessoal, o que a gente... que são consideradas partículas fracas, né? A gente sabe o que campos eletromagnéticos conseguem alterar as nossas emoções, as nossas... Né? Então imagina um mundo saturado que a gente vive hoje de onda eletromagnética, tá? De Wi-Fi, de telefonia celular, de onda de rádio, onda de TV e 5G, né? Cada vez mais, pessoal, a gente está imerso nessas frequências que, sim, alteram o nosso humor, né? Inclusive tem a pesquisa do DARPA, exatamente de como você... Eu já falei isso aqui, né? Como que é? Eles chamam de a voz de Deus, como através de emissão de onda produzir fazer com que as pessoas, basicamente como se elas ouvissem uma voz dentro do seu cérebro. Parece ficção científica, mas não é. Então, lembra que eles estão falando tudo isso no capítulo que fala a influência da ciência na imagem do homem, né? Como que através de ciência, claro que mal usada, mas como que você pode condicionar a população. Eles continuam assim, olha, como resultado, a natureza altamente rítmica de vários aspectos do funcionamento humano se tornam claros, e a combinação dessas duas áreas de pesquisa, né, que estão começando a ser pesquisadas, né, nesse momento, isso eles estão falando, essa pesquisa de 82, né? Presta atenção no que eles vão falar, que mais parece aquilo que os antigos astrólogos diziam, olha só, com ênfase na importância do ambiente cósmico nos assuntos humanos ou nas atividades humanas, né? Mais do que simplesmente a visão convencional, né, de que simplesmente o ambiente químico, né, é considerado aquilo principal num organismo. Então, basicamente, o que os antigos astrólogos falavam? Que havia, né, uma influência dos planetas e das constelações nos homens, né, tanto nos indivíduos quanto em sociedades, em países e tal. Só que mais profundo do que isso não são simplesmente os planetas, mas são as mônadas, né, ou seja, os planetas todos eram considerados deuses, né? Júpiter, Netuno, né? Plutão, eram considerados egrégoras, eram considerados, né, logos, no sentido de seres, pessoal, de inteligência, tá? Deuses, o panteão greco-romano são os deuses pagãos, tá? Que a gente pode... Marte, né, o deus da guerra. Então, Vênus, o deus do amor, né, Mercúrio, né, o emissário dos deuses. Tá? Enfim, só que o que a tradição, que, obviamente, já né, na tradição judaica já traz essa questão. Claro que você tem o judaísmo esotérico, vamos dizer, que, né, se perde, né, o cabalista e tal. Agora, o real, né, da Torá mesmo, é o quê? Que a gente não está debaixo da influência dessas influências que existem, que são o que o apóstolo Paulo fala: nossa guerra não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestades, né,
esses dominadores do mundo tenebroso nas regiões celestiais, que inclusive no grego uma das palavras é archon, né? São esses archons, essas inteligências, esses demônios, basicamente. Fala, não, a gente está debaixo da influência de Deus, né? A gente está livre dessas influências. Mas, então ele está falando o quê? Que agora os novos estudos científicos estão chegando a conclusões que parecem, a palavra que ele usa é closely resemble, né? Parece muito, né? Proximamente parecido com aquilo que os antigos astrólogos diziam, da influência, né? Que nós sofremos do ambiente, sendo também um ambiente modificado pela própria ciência humana. Então, tanto, né, sim, nós podemos estar debaixo de qual influência? A verdade é essa. Todo mundo está debaixo de influências físicas e metafísicas. O negócio é qual que a gente escolhe estar debaixo? Ou será que a gente tem essa possibilidade de escolha? Ou se estamos fadados? Isso é o que os astrólogos falam. Não, você está fadado, você nasceu debaixo no decanato tal, com a lua em tal lugar. Então você é assim. Não, a Bíblia fala que não. Que Deus que criou os planetas, que Deus que criou tudo, que criou a Terra, criou nós, Ele, né, nos livra dessa influência a partir do momento que a gente está debaixo da vontade dele. Vamos dizer, a influência de Deus é muito maior do que a influência de qualquer planeta que seja, né? Ou de qualquer... Por isso que a gente precisa do Espírito Santo em nós, né? A capacidade diária de... Por isso que a Bíblia tem tantas coisas, a vestir a armadura de Deus, né? A gente cinge todas as nossas áreas, né? Inclusive a nossa mente, guarda, se protege. Por quê? Porque existem diversas formas de influência, pessoal, que querem, vamos dizer, nos escravizar, né? Então ele continua falando assim, olha, da mesma forma que, né, o espectro visível de luz é uma minúscula parte do total espectro eletromagnético, então a consciência humana normal, ele coloca entre aspas, é simplesmente uma pequena porção da percepção total do ser humano. E eu já usei esse exemplo aqui em diversas... como uso, né, por exemplo, acabei de falar, né, a gente... Estão passando uma série de ondas aqui de frequências, mas o meu olho, né, nu, ele não consegue perceber. Não quer dizer que essas coisas não existam. Então, se a gente entrar nesse modelo iluminista de reduzir toda a realidade ao simplesmente aquilo que a gente consegue né, abarcar pelos nossos sentidos, a gente, pessoal, tá... Né? Basicamente você reduz a tua realidade simplesmente a essa faixa estreita de sensorial que a gente consegue ver, ouvir, né? A gente sabe, por exemplo, que o cachorro ouve muito mais que o ser humano, né? Nossa capacidade de captar frequência é curta, visualmente também, né? Olfativelmente também. Diversos animais, né, conseguem, né, ter um olfato a distância, quilômetros, né? Uma águia, por exemplo, vê a quilômetros, né? Então, de novo, pessoal, não é porque a gente não consegue ver que a coisa não existe, né? Então, basicamente, aqui eles estão falando o que a gente sabe, né? O que de novo, o que, né, as religiões e até as escolas de mistério, né, os ocultistas sempre souberam. Então é que eles estão reintroduzindo esses conceitos através de uma linguagem científica, vamos dizer assim, né? Então eles, né, continuam falando assim, então se torna claro que muitos dos estados alterados de consciência e muitos de outros tópicos que podem ser trazidos ao campo da pesquisa científica, muitos desses assuntos, né, desses estados subjetivos ou fenômenos que originalmente eram classificados como
religiosos ou místicos, né, por natureza, e, portanto, eram excluídos do estudo científico como não sendo objetivos, né, ou físicos, né, ou sujeitos a uma observação geral, né, essas atitudes têm sido mudadas. Primeiro porque, né, pela quebra das dicotomias objetivo e subjetivo que demonstram a importância da consciência, e, em segundo, por causa dos desenvolvimentos tecnológicos que têm feito possível descobrir, né, correlações psicológicas em estados subjetivos, como, por exemplo, sonhos, que agora podem ser detectados e monitorizados através de movimentos rápidos dos olhos, né, que é o REM, né? Quando você está sonhando, dormindo, né, o nosso olho fica, né? Inclusive a banda REM, né, que a sigla é isso, a banda REM vem disso, né, Rapid Eye Movement, né, e de gravações de eletroencefalograma. O resultado disso, né, de tal avanço, é que os antigos assuntos do misticismo agora estão entrando no domínio da verificação e exploração científica. Tá bom, pessoal? Então, ciência e aquilo que... Então, quando você ouvir qualquer pessoa hoje falando isso aí é religião, isso é fanatismo, isso não, né? Você fala, olha, meu amigo, você é ignorante, porque já tem várias décadas que os cientistas, nas suas próprias pesquisas, identificam que tudo aquilo que existiu e que o homem sempre soube que existiu, existe. E que agora, e eles mesmos souberam, eu de novo já falei para vocês, né, pessoal, quem fundou a Royal Society eram maçons, Rosacruzes. O que eles fizeram foi só guardar para eles o conhecimento oculto, secreto, né? E deixar a população ignorante, né? Vamos secularizar a população, vamos deixar eles, né, introduzir o ateísmo para que eles fiquem simplesmente manipuláveis, né? Fiquem presas fáceis para o nosso condicionamento, né? Eles não saibam se proteger da nossa influência. É isso, pessoal, tá? E obviamente que esse documento não é direcionado à população, à massa, né? Já falei, tanto que eu tô com um xerox aqui, eu nem consegui comprar um livro original dessa pesquisa, né? Por quê? Porque isso aqui é entre eles, não é para a gente ficar sabendo disso, né? Mas entre eles, eles admitem, falam cada vez mais não, né? Isso aqui é o que a gente, né, reconhece, tá? Vamos continuar. Então, basicamente, pessoal, eles estão falando o quê? Que não existe mais diferença entre religião, ou misticismo, ou mundo sobrenatural, e a pesquisa científica. É tudo a mesma coisa, porque sempre foi tudo a mesma coisa, tá? Sempre foi. Vamos continuar. Bom, alguns pontos, né, que eles consideram aqui, olha, que eles já chegaram a conclusões, olha, sonhar é essencial para a saúde mental e a privação de sonhos resulta em efeitos psicológicos em detrimento, em efeitos negativos, né, psicológicos. Então, por exemplo, já tem estudos do sono, né, que a pessoa dormia com eletrodos, então eles estavam vendo as ondas cerebrais, né? Conforme a pessoa adormecia e ela ia no sono profundo, quando ela começava a sonhar, eles acordavam a pessoa em pouco tempo, a pessoa enlouquece, tá? E leva a óbito, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. E daí você fala, e da onde que vem o sonho? Da onde que vem o sonho? O sonho simplesmente é uma descarga hormonal, né? Não, pessoal. Né? A Bíblia é coalhada de momentos onde Deus fala com, né, com Abraão, com Moisés, né,
Através do que? Sonhos. Sonhos é uma das formas mais frequentes que a gente vê, não só na Bíblia, como também nas tradições pagãs. Por quê? Porque isso é real, né? É quando, né, o mundo metafísico entra em contato com nós, né? Olha só, soluções para problemas pessoais e práticos podem ser produzidos através de sonhos. Inclusive tem vários cientistas que dizem que receberam, né, seus insights científicos sonhando. Elementos da tabela periódica, pessoal, né, foram descobertos através de sonhos, por exemplo. Criações artísticas e literárias podem ser desenvolvidas através de sonhos. Eu mesmo, pessoal, tá? Já sonhei em algumas coisas né, de quadrinhos que eu acordei na hora e fui escrever, tá? Conflitos emocionais podem ser comunicados através de sonhos. Diferentes partes da personalidade podem ser comunicadas através de sonhos, né? Insights a respeito de você, né? Às vezes, vamos dizer, curas emocionais. Enfim, então aqui eles estão, né, olha, telepatia, né, que eles usam a palavra predição, né, que na verdade é como se fosse profecia, né, e outras mensagens podem acontecer em sonhos, tá? Então eles levam a sério isso, pessoal, eles estudam isso em departamentos de pesquisa, tá? Quando a gente às vezes não dá valor, né? Ah, imagina, sonho, né? Isso é tudo bobagem, né? E aqui eles estão falando da questão de o uso de drogas psicodélicas, né? Que agora cada vez mais está sendo, vamos dizer, impulsionado dentro do governo americano, que é o que a Bíblia chama de feitiçaria, né? Farmaquia ou farmacopeia, é a mesma coisa, tá? Só que aqui eles estão cada vez mais legalizando o uso de, né, LSD, uso de cogumelo, né? Então eles falam assim, olha, o potencial dessas técnicas não foi totalmente explorado, né? Devido à combinação de problemas associados com o seu mau uso ou uma atitude social desfavorável. Mas o que eles querem é, obviamente, introduzir isso na sociedade, não para ter, vamos dizer, revelações espirituais, nada disso, mas para o quê? Para dopar a população, né? Como lembrem, Admirável Mundo Novo, que como eles falaram aqui é um dos modelos, né? Obviamente, né? Escrito pelo Julian Huxley, socialista fabiano, é o que? A palavra soma, né? Na história, no livro, né? Admirável Mundo Novo, é essa substância que o Estado, né, vamos dizer, é obrigatório que todo cidadão consuma a tal da droga do Estado, chamada soma, para quê? Para manter a pessoa nesse estado dopado, né? Que ela seja um bom cidadão, né, pacificado, um servinho ali, obediente. Então, por que eles não fazem guerra contra a droga? Ah, guerra contra a droga, não. Eles manipulam, pessoal. O Estado usa a droga para controle social há muito tempo, não é de agora. Tá? E aí, claro, né? Ah, não, nós estamos lutando contra a droga. Antigamente eles disfarçavam, hoje em dia está cada vez mais explícito aqui no Brasil, né, pessoal? Onde que traficante é preso, traficante é solto, né? Traficante é liberado. Acabaram de devolver o helicóptero lá pro, né, do, qual que é o nome lá, do rap lá, devolveram o helicóptero pro cara. É o narco-estado, pessoal. Bom, vamos continuar aqui, né? Não é só ganhar dinheiro, pessoal. O buraco é muito mais embaixo. Controle social, né? Vamos continuar.
diz aqui assim. Então, o impacto da pesquisa psíquica, né, nas imagens do homem, da humanidade. Então, um fenômeno similar ocorre na pesquisa do cérebro humano. Ele cita, né, aqui um pesquisador, Eccles, em 1970, descreveu a conexão entre eventos, né, no cérebro e a energia de essas transações, né, ocorrendo num nível subatômico, tá? A sugestão dele era que toda uma cadeia de ações e de respostas do sistema nervoso eram capazes de serem iniciadas por uma pequena transição de energia que ocorria num nível quântico. Portanto, o cérebro, né, possui células que podem ser afetadas por essas minúsculas transições de energia. Células que, né, disparando, podem acionar outros conjuntos de neurônio. Então, essa interface entre a mecânica quântica e o cérebro resulta, né, sem dúvida, em uma das áreas mais vitais e uma das áreas que mais cresce, né, na ciência e que vai crescer no futuro, e que ela pode, vamos dizer, ela pode juntar as investigações das pesquisas psíquicas em formas importantes. Então aqui, pessoal, eles já estão falando em todas essas questões de que eles tratavam de parapsicologia, né, como revelação, como telepatia, como visão, né, visão à distância, né, tudo aquilo que, né, a gente, por exemplo, na Bíblia tem vários relatos disso, né? Então, basicamente, ele está falando aqui que o cérebro ele se comporta quanticamente, né? Tentando descrever como que, né, você tem revelações de algo externo, né? Se o cérebro simplesmente fosse uma caixa preta fechada, onde só internamente, né, as sinapses acontecessem, como que a gente pode ter insights, né? Como você pode ter intuições, como você pode ter revelações de algo que vai acontecer, ou algo externo, ou algo que está acontecendo com alguém, né? Mas como que você... Então, essa é a explicação que eles tentam, vamos dizer, cientificar, ou né, tratar com uma linguagem científica. Ah, não, então é uma troca quântica, né, num nível subatômico, papapá, papapá. Vamos continuar aqui. Então, aí a gente chega ainda dentro, né, do capítulo que é como a ciência influencia a imagem do homem. Aí, né, vamos dizer, nessa parte, né, do capítulo, eles dizem assim: sistemas gerais, né, de teoria e cibernética. De novo, eu já li muito livro para vocês sobre cibernética, né? Sobre cibernética, que esse termo foi cunhado pelo Norbert Wiener, né? Que é o quê? É o controle do ser humano e da sociedade através de tecnologia, basicamente. Tá? Então, aqui eles dizem assim: vamos deixar Gregory Bateson introduzir, né, a sua pesquisa final na área que nós mencionamos agora. Então, 2 pontos, né? Aqui eles vão citar uma pesquisa desse Gregory Bateson, uma pesquisa de 1972, dizendo assim, olha, então, crescendo junto um número de ideias nas quais, né, que foram desenvolvidas em lugares diferentes durante a Segunda Guerra Mundial, o agregado dessas ideias foi chamado cibernética, ou teoria da comunicação, ou teoria da informação, ou teoria dos sistemas. Essas ideias foram geradas em vários lugares. Em Viena pelo Bertalanffy, em Harvard por Wiener, que eu acabei de citar agora, em Princeton pelo von Neumann,
né, outro cientista. No Bell Telephone, né, o laboratório Bell, que é Bell, que depois fez AT&T, que é a maior companhia telefônica do mundo, mas enfim, a gente pode fazer... Eu já falei do Bell Systems várias vezes aqui, que eles estão ligados inclusive com maçonaria e tal, pelo Shannon, em Cambridge pelo Craig e por aí adiante. Ele fala assim, todos esses desenvolvimentos separados em diferentes centros intelectuais lidam com um problema, né, sobre o que é sistemas organizados. Eu penso que a cibernética, né, é, vamos dizer, a maior mordida na fruta da árvore do conhecimento que a humanidade já fez nos últimos 2000 anos. Olha a linguagem que ele escolheu, pessoal, para falar sobre o que é cibernética. Ele fala, cibernética é a maior mordida na fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal que a humanidade fez nos últimos 2000 anos. A queda do homem foi o quê? Foi por comer. Então ele está falando, olha, tá? Por quê? Porque cibernética é exatamente essa ciência, esse estudo que eles estão falando de como controlar o ser humano. Basicamente, como criar a infraestrutura para o que vai ser o sistema da besta, para como, né, o anticristo vai conseguir controlar a população ao redor do mundo simultaneamente, através de tecnologia. Por quê? Porque ele não é onisciente, onipresente, onipotente, pessoal. Satanás não tem esses atributos de Deus. Ele é um ser milenar, muito, muito inteligente, mas ele não sabe o que, né? Deus sabe o que todos nós pensamos, né? Deus está em todo lugar, agora o inimigo não, ele precisa criar, né, uma infraestrutura para tentar, né, artificialmente ter acesso, né, e controle que Deus tem, né? Então, ele influencia, né? Bom, pessoal, não é à toa que vários cientistas sempre foram de sociedades secretas, isso remonta a Pitágoras, né? Vários eram ocultistas, vários tinham revelações espirituais, né? Estamos encerrando o nosso vídeo, né? Vários, já citei aqui diversos para vocês, né? Desde né, da Idade Clássica até né, os alquimistas, Paracelso, né? Até depois no Iluminismo, né? Erasmus Darwin, né? Thomas Huxley, todos. Você vê que essas famílias, né? Erasmus Darwin, avô do Darwin, né, todos maçons, Rosacruzes, todos ligados ao esoterismo. E é isso, pessoal, né? E eles, né, não é à toa que para os Rosacruzes, eles recebem mensagens do Colégio dos Invisíveis, né? São os mestres espirituais que trazem. E aí, pessoal, eles vão obedecendo e tem essa infraestrutura aí mundial. Não é à toa que tem o Lucifer Trust também, a externalização da hierarquia, né? A grande invocação. Eles estão trabalhando, pessoal, para quem eles acham que é Deus para eles, né? Porque para os gnósticos o Deus bíblico é o demiurgo, é o Deus mau, né? Jeová é o Deus mau, é o Deus que nos aprisiona na matéria. E aí Lúcifer é o Prometeus, é aquele que rouba o fogo dos deuses, rouba a ciência, rouba o conhecimento do bem e do mal e dá para o homem se emancipar, para o homem chegar, né, à apoteose, para o homem virar Deus, né, virar imortal através da ciência. Esse é um movimento transhumanista reduzido, né, em uma frase para vocês. Vocês estão entendendo? Literalmente eles acreditam nisso, pessoal. Enfim, a gente precisa conhecer, a gente precisa entender, né, que a gente está muito próximo, pessoal. Estamos muito próximo, tá? A gente está vendo essa conversão de, né, inteligência artificial com, né, computador quântico, com robótica, com biotecnologia, com engenharia genética, né? Tudo isso convergindo, pessoal, com, né,
a questão geopolítica, cada vez mais, né, globalização. Estamos muito próximo, pessoal, do que a Bíblia fala. E o que a gente deve fazer é prestar atenção nos tempos, né, no sinal dos tempos, para que, né, as pessoas não sejam pegas de surpresa. E o meu esforço aqui é exatamente trazer informação para vocês, de repente, né, vocês nunca pensaram nisso, olha, né, vamos acordar, prestar atenção no que está acontecendo no mundo, né? E o principal é o que? É a tua alma, a tua essência. Ou você vai ser escravizado e vai ser para sempre desconectado de Deus, ou você pode escolher, né, tá debaixo da influência de Deus, né, tá fazendo parte da família de Deus. Mas para isso você precisa se arrepender. Você precisa entender, reconhecer e falar: não, eu quero. Eu tenho essa ação de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, porque sem isso você não recebe o Espírito dele, que é o Espírito Santo, dentro de você, né? E você vai estar, vamos dizer, passível, né, sujeito a essas influências negativas. Você pode ter certeza, pessoal, que, de novo, né, vai vir uma operação do engano, as pessoas vão ser enganadas, vão acreditar. Por quê? Porque rejeitaram a verdade. Então, se você está aqui ouvindo isso hoje, né, depois de tudo isso que eu falei, você fala: não, eu vou rejeitar isso, ao seu risco, né? Isso você está, né? Mas não, eu vou te novamente incentivar a você receber a vida, né? Um caminho leva à vida e um caminho leva à morte. Escolha a vida, né? O que a Bíblia diz. Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração e ora comigo, fala: Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, porque hoje eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu peço a Ti perdão, Senhor. Eu saio debaixo da esfera do controle do inimigo, Pai. Eu saio debaixo da influência negativa, Senhor, do mal. E eu, Pai, eu me submeto à Tua graça, à Tua vontade, ao Teu amor. Eu faço o caminho de volta, Pai, através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, o vivo e eterno caminho, Pai. Eu te confesso, Jesus, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu peço a Ti perdão pelos pecados, Pai, por todas as vezes que eu me deixei ser usado pelo mal, consciente ou inconscientemente. E eu faço agora hoje uma aliança, Pai, uma aliança eterna no Teu sangue, Pai, na autoridade do Teu nome, que é o nome sobre todo nome, Pai. Que agora eu sou um contigo, Pai. Eu me entrego a Ti, eu peço, venha ser, Pai, entronizado na minha vida. Espírito Santo de Deus, faça, Pai, morada em mim, reine na minha vida, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço. Eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Glória a Ti, Pai. Tu é o meu Deus, Senhor. Eu peço, dirija a minha vida a partir de hoje, Senhor. Guia os meus passos. Seja feita a Tua vontade, assim na terra, na minha vida, como é feito no céu. Para a honra e glória do Teu nome, eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Amém? Se você fez essa oração com sinceridade, a Bíblia diz que agora, né, as coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. O velho homem, a velha mulher morreu, ficou crucificado ali com Jesus na cruz do Calvário, mas também você ressuscitou espiritualmente como Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então o teu espírito agora é ressurreto, é um com o Espírito Santo de Deus. Você precisa o quê? Conhecer a Bíblia, né? Crescer agora na graça e no conhecimento de Deus, se alimentar da palavra de Deus, desenvolver agora uma disciplina, uma rotina diária de oração, de leitura bíblica e, claro, estar inserido no corpo de Cristo, com pessoas que têm o mesmo espírito que você, são os teus irmãos espirituais que vão te ajudar nessa nova caminhada, nesse novo tempo. Amém? Então busca uma igreja que pregue a Bíblia. Cuidado, pessoal, tá cheio de falsa igreja por aí, né? Igreja que prega exatamente o contrário à Bíblia, se diz igreja, né? Falsa igreja. Então não, esquerdismo, ideologia de gênero, tudo isso é claramente contra, mas tem coisas sutis como, por exemplo, não reconhecer que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo, ou não reconhece a divindade de Deus e a humanidade de Jesus, né? Não reconhece a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus. Então, cuidado com essas seitas, pessoal, tá? Então, sempre eu falo, quando você for visitar, pergunta, vocês acreditam que Jesus é 100% Deus, 100% homem? Se disserem sim, claro, amém, então pronto, né? Já é um primeiro sinal importantíssimo. E daí, claro, você, né? Eu gostei daqui, quero ficar aqui, né? Com certeza vai tocar no coração de vocês, mas isso é super importante, tá bom?
Então é isso, pessoal, a gente encerra nosso vídeo de hoje. Lembra novamente, não deixe de participar, entre agora lá na campanha catarse.me/lambohq, escolha a tua recompensa, participe, tá bom? E vai valer a pena demais, com certeza vocês vão gostar. Deus abençoe, até semana que vem, tchau.